Boa tarde, comunidade Revalida, como vocês estão? Sábado, com tema de revisão para a prática, com a minha canequinha do curso, ó, comunidade Revalida Prática. E aí vou esperar só um pouquinho para a gente começar a nossa aula pontual aqui às 2h30, para a gente começar com revisões de obstetrícia, tá bom? Espera só um pouquinho. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem. Boa tarde. Bom, pessoal, bora lá, bora começar. Hoje a gente vai falar sobre obstetrícia, tá? Ontem a gente fez uma mega revisão sobre ginecologia e hoje a gente vai estar fazendo uma revisão sobre obstetrícia, tá? Focado, claro, na segunda fase, no Revalida Prático aí, com temas da segunda fase. Então, assim, eu fiz uma análise sobre os temas que são mais cobrados na segunda fase, na obstetrícia. Então, pesquisei, fui olhar os temas que já caíram, o que é recorrente tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, eu fui em busca, assim, de temas que são prevalentes, tá? E aí, tem os temas que são mais prevalentes, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, assim, hoje a gente vai ver as apostas dos temas de hoje. Então, vamos abordar alguns temas hoje, mas quero lembrar vocês de assistir a aula também de assistência ao parto e hemorragia pós-parto e distocia de ombro. Por quê? Porque esses 3 temas são temas que são muito fortes para a prova de vocês, que tem grandes probabilidades de caírem, porque já caiu no INEP, é tema que é muito cobrado na primeira fase. Então, assim, é algo que vocês precisam ir com aquilo na cabeça. Quando eu paro para analisar o INEP, eu penso assim: hemorragia pós-parto, distocia de ombro e assistência ao parto são temas muito importantes que a gente precisa dominar, que a gente precisa saber. E são temas que já foram cobrados no INEP, menos hemorragia pós-parto, nunca foi cobrado. Só que são temas que exigem uma boa aplicação, ou seja, o INEP ia ter que ser excelente para aplicar esse tema para vocês, porque precisa que entregue cards corretamente, no horário correto, precisa da descrição ali do coordenador da sala, do chefe da estação correto, então que ele se posicione correto, na hora correta. Então, assim, é uma estação que vai exigir muito do seu chefe de estação e de você. Pode ser que o INEP não cobre por isso, mas a gente precisa ir sabendo, porque INEP é uma caixinha de surpresas. Então, já caiu assistência ao parto, né? Já caiu distocia de ombro, são temas aí importantes, e seguindo essa linha de raciocínio, pode vir uma hemorragia pós-parto. Então, esses temas eu já abordei em outra aula, quero que vocês revisem esses temas, tá? Não deixem de lado, dá uma revisada antes de ir para a prova. Antes de ir para a prova, e revisem essas questões, tá bom? Desses temas. São temas prevalentes que já caíram. Os temas de hoje são outros temas que já caíram também no INEP e que são muito prevalentes na primeira fase e na segunda fase também já caiu. Quais são os temas? Seria assistência ao pré-natal de baixo risco, ou seja, pré-natal, tá? Pré-natal de baixo risco, hipertensão gestacional. O INEP ama doenças hipertensivas na gestação. Já caiu eclâmpsia, já caiu pré-eclâmpsia, já caiu síndrome de HELP. Então, pode vir só uma hipertensão gestacional tranquila para vocês lidarem. Ou pode vir uma pré-eclâmpsia, já que já foi abordado. HELP eu não acredito muito, porque está muito recente, aí 2024.1, foi HELP, síndrome de HELP, mas tem essas outras doenças hipertensivas. Então, a gente vai abordar elas. Abortamento, outro tema queridinho do INEP, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Ameaça de abortamento já caiu na segunda fase 2 vezes. E na objetiva, ano sim e ano também cai questão de aborto, tipos de aborto. E outro tema que já caiu no INEP é gestação ectópica. Também já caiu no INEP, tem um tempo que já caiu, já tem um longo tempo que caiu, 2000 e alguma coisa. E pode ser que apareça. Então, assim, vamos prestar atenção nessa questão, tanto da assistência ao pré-natal, quanto das doenças hipertensivas, sangramento da primeira metade e tanto aborto quanto gestação ectópica, tá? Outra coisa,
Lembrando, eu estou falando o que eu acho, pode ser que apareça. O INEP é uma caixinha de surpresas. Então, pode aparecer esses temas que eu falei. O INEP ele não tem muita lógica, ele não segue a cartilha. Mas é a minha linha de raciocínio que eu tenho pensado em relação a temas prevalentes que pode ser abordados. Então, assim, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem duas portas, certo? 4 e 9 aí que a gente vai ter ginecologia e obstetrícia. Se no sábado cai gineco, você pode ir na cabeça que domingo vai ser obstetrícia. Porque é assim que o INEP tem seguido há todos esses anos. Se mudar, vai ser na prova de vocês. Então, assim, tem essa questão, tem essa prevalência de seguir as portas. Então, portas 4 e 9, elas podem aparecer aí, tanto a ginecologia num dia e a obstetrícia no outro dia, mas vai ser abordado assuntos de gineco e de obstetrícia, tá? Tenham isso em mente. Então, primeiro dia caiu ginecologia, segundo dia obstetrícia, e assim vice-versa. Então, tenham atenção a isso no dia da prova, já se localiza ali se foi gineco, para você se ligar no que perguntar, no que entender, tá bom? Então, assim, vamos começar sobre pré-natal. Doutora, quais eram os três temas que falou? Seriam os temas que eu já abordei em outras aulas, seria hemorragia pós-parto, distocia e assistência ao parto. São temas prevalentes que têm altas chances de cair, tá? E aí hoje seriam esses temas: assistência ao pré-natal de baixo risco, que já caiu, hipertensão gestacional é o que eu vou abordar, mas eu quero que vocês deem uma revisada nas doenças hipertensivas da gestação num contexto geral. Então, olhem mapas mentais, assim, resumos breves, tá? Não vão ler, assistir videoaulas do tema, assim, realmente só o básico. E sangramento da primeira metade com aborto e gestação ectópica, que são os temas aí que são muito queridinhos para o INEP, e eu queria muito que aparecesse na prova de vocês, tá? Falando de pré-natal, gente, o que é o pré-natal? O pré-natal, ele é muito importante que seja realizado para a saúde materna e fetal. Então, é algo que todo médico, ele precisa saber lidar, ele precisa saber perguntar, saber quais exames que são necessários. Então, o pré-natal, ele é muito importante para o segmento da gestante, Então, eu preciso de fazer um pré-natal de rotina, eu preciso fazer consultas adequadas, tudo isso para um bom atendimento, tanto da mãe quanto do feto. Então, eu vou pensar nos dois, em ambos, né? No binômio materno-fetal, tá? Então, assim, pré-natal, que seria uma estação de pré-natal? Seria um segmento da gestante, tá? E uma anamnese direcionada com sintomas iniciais da gestação. Então, o que é que eu ia perguntar? Poderia aparecer uma paciente falando que tinha um atraso menstrual, então eu ia fazer uma anamnese direcionada com os sintomas ali iniciais da gestação, então náuseas, vômitos, alteração no tamanho das mamas, alteração na cor das mamas, na auréola, aumento da rede venosa, alteração na cor da vulva. Então, eu vou abordar sintomas iniciais da gestação. Então, se chega uma mulher que fala para você que ela fez um teste de gravidez ou que ela está com um atraso menstrual, você solicita o beta-HCG e aí é um diagnóstico de gravidez, mas você precisa fazer uma anamnese direcionada, questionando tanto os sintomas de presuntivos de gestação. Então, náuseas, vômitos, alteração no peso, aumento das mamas, alteração na cor da vulva. Então, são perguntas que vocês podem estar fazendo numa estação de pré-natal para dar um diagnóstico de gestação, tá? Pode ser que apareça também... Calma aí, Edinaldo. Vamos chegar em abortamento. Estamos falando de pré-natal. Vamos com calma. Então, assim, como que eu vou fazer? Chegou o paciente lá na estação, é uma mulher que está com atraso menstrual, ou pode ser uma mulher que já vem falando para você que veio realizar consultas de pré-natal. E aí você vai iniciar o seu atendimento. Então, você vai se apresentar, você vai questionar o nome dela, o motivo de consulta, ela vai falar que é uma gestação ou que é um atraso menstrual, e aí você vai para os sintomas acompanhantes. Então, os sintomas acompanhantes são os sintomas presuntivos de gestação, coisas que eu imagino que a gestante, né, uma mulher que está grávida, vai sentir. Isso aí a gente sabe. Vou
faço essa anamnese perfeita. Vou para antecedentes pessoais e familiares. A anamnese de um pré-natal, de uma estação de pré-natal, ela tem que ser os antecedentes pessoais, ela não tem que ser com perguntas que ajude você a identificar se a gestante ela é um pré-natal de risco habitual ou se não, ou se ela é de alto risco. Então, como que eu faço isso? Eu vou perguntar. Nas comorbidades, eu vou questionar. Você tem hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, você ou alguém da sua família já teve alguma síndrome hipertensiva na gestação. Então, eu preciso fazer uma anamnese com direcionamento, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer a anamnese de sintomas acompanhantes, que são os sintomas que são principais da gestação, e quando irem para a parte ali dos antecedentes pessoais e familiares, vocês vão questionar comorbidades que direcionaria você para um risco, para definir o risco da gestação, se seria habitual, se seria um risco, alto risco, tá? Então, a anamnese de vocês tem que ser direcionada. Então, assim, exames complementares, eles serão solicitados rotineiramente para todas as grávidas. Então, toda grávida vai receber exames complementares, exames laboratoriais. Quantas consultas, no mínimo, eu preciso ter? Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda que, no mínimo, a gestante precisa ter 6 consultas de pré-natal. Tá? E aí tem a questão da quantidade de semanas. Então, risco habitual a cada 4 semanas até as 28 semanas. Depois, a cada 15 dias, entre 28 semanas e 36 semanas. E após isso, semanalmente até o parto. Lembra sempre que não há alta do pré-natal. Então, deu um diagnóstico de gestação, solicitou os seus exames complementares, fez sua anamnese bem direcionada, você vai verbalizar para a paciente lá o quão é importante. Olha, dona Maria, é muito importante que você siga com o seu pré-natal, tá bom? Até o final da sua gestação. Não há alta do seu pré-natal. Então, vocês verbalizam a importância do pré-natal, tanto para o binômio materno-fetal, ou seja, para a mãe e para o feto. É para os dois. Então, vocês vão deixar isso muito claro na estação de vocês, tá? Diagnóstico de gestação. Então, como que eu vou dar o diagnóstico? Primeiro é clínico, de tudo é clínico. Então, a paciente ela vem com atraso menstrual, ela vem com náuseas ali, se queixando de náuseas ou irritabilidade, ela vem com esses sintomas. Daí você solicita o laboratório. Então, eu vou pedir um beta-HCG. Lembrem sempre, vocês vão pedir um beta-HCG quantitativo e qualitativo. Então, vocês vão querer os dois, tá? Vão pedir os dois. Solicito o beta-HCG quantitativo e qualitativo. Feito isso, eu posso pedir também uma ultrassonografia transvaginal. Então, meu diagnóstico da gestação, ele é feito dessa maneira, tá? Então, paciente está numa estação que a paciente está se reclamando de atraso menstrual, o meu principal exame laboratorial vai ser um beta, tá? Um beta-HCG, não posso esquecer. Na anamnese, eu não posso esquecer de perguntar data da última menstruação, sintomas de início da gestação, vida sexual, gesta, parto, aborto, antecedentes pessoais e familiares, investigando o passado obstétrico e síndromes hipertensivas, que foi aquilo que eu falei. Então, uma anamnese de um pré-natal, ela é uma anamnese que vai importar o histórico anterior da gestante, o histórico anterior dela, porque isso vai me guiar. Então, se ela me falar que ela já abortou, isso vai me guiar. Então, tudo isso é importante. Então, por isso eu preciso perguntar, tá bom? Então, a anamnese de vocês, de um pré-natal, ela precisa conter esses itens, tá bom? Então, sintomas de início de gestação, não vão me perguntar outros sintomas, não vão viajar ali, não vão para a cirurgia, não. Perguntem sintomas de início da gestação, se for uma estação de pré-natal, tá? E aí vem com os antecedentes ginecológicos de vocês, tá? Que vocês já sabem, que vocês já têm no esqueleto, e investiguem nos antecedentes pessoais e familiares o passado obstétrico, tanto materno quanto tanto da mãe, então familiar. Eu vou investigar tudo isso, importa. Então, fiz uma anamnese bem feita, investiguei bem feito, vou para o exame físico. Então, o que eu preciso ali? Preciso pressão arterial, eu preciso do peso da gestante, palpação obstétrica, manobras de Leopold, altura uterina e batimentos cardíacos fetais. Então, tudo isso eu vejo numa estação de pré-natal. Tá? E eu quero que vocês verbalizem o seguinte: se for uma estação de pré-natal e você vai lá e faz as manobras de Leopold, faz a altura do batimento cardíaco, escuta funcionar os batimentos cardíacos fetais,
vocês identificam qualquer alteração, vocês vão verbalizar. Irei registrar tudo na caderneta da gestante. Então, se você dá um diagnóstico de sífilis, exemplo, você vai falar que vai registrar na caderneta da gestante. Toxoplasmose, caderneta da gestante. Hipertensão gestacional, caderneta da gestante. Então, todo e qualquer dado que você identificar numa estação de pré-natal, porque é importante no pré-natal, você vai verbalizar que vai registrar na caderneta da gestante, tá? O que vocês precisam fazer também? Então, a paciente ali, você deu o diagnóstico, solicitou exames complementares, fez um exame físico direcionado, você precisa orientar ela sobre sinais de alarme, tá? Sinais de alarme, explicar o trabalho de parto, que ela pode ter a via do parto, que pode ser um parto vaginal, que pode ser cesárea, mas que a preferência é um parto vaginal. Então, vocês vão estar verbalizando essas coisas e vão estar explicando. Sinais de alarme. Olha, se você tiver sangramento, escapes, dor pélvica, dor abdominal, você volta aqui na unidade, tá bom? Para a gente estar investigando. Então, eu preciso verbalizar sinais de alarme numa estação de pré-natal. Tá? Manobras de Leopold. Manobras de Leopold já caiu no INEP tanto uma estação de exame físico obstétrico, que era só o exame físico obstétrico, então você ia fazer a inspeção, verbalizaria a inspeção, a palpação, aí a altura, os batimentos, era tudo, você tinha que fazer o exame físico obstétrico completo. Já caiu assim, e já caiu em uma estação separada, se eu não me engano, era uma estação, não sei se era de pré-eclâmpsia, que você tinha que verbalizar as manobras. Então, isso aqui vocês já sabem, então eu tenho a primeira manobra, o primeiro tempo da manobra de Leopold, onde eu vou colocar as minhas mãos aí no fundo uterino, tá? E vou procurar a situação do feto. Feito isso, eu arrasto para o lado a segunda manobra de Leopold, o segundo tempo, onde eu vou ver a posição do feto, o dorso do feto, tá? Está à esquerda ou à direita. Depois eu vejo o terceiro tempo da manobra de Leopold, tá? Que é a apresentação, como ele se apresenta para mim. Então, como que essa criança está se apresentando para mim? Cefálico? Então, é na terceira manobra. E a quarta manobra, que é a insinuação. Então, assim, revisem, tá? Eu quero que vocês revisem pelo PEP do INEP, no ano que caiu o exame físico obstétrico. Eu quero que vocês verbalizem da maneira que foi cobrado nesse ano as manobras de Leopold, tá bom? Então, faz parte também. Oi? Faz parte também, então, do pré-natal, tá? Vai entrar aqui na parte do exame físico, as manobras de Leopold. Ixi, não mudou. Pablo Henrique levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Pablo? Ô, doutora, eu tenho uma dúvida. Eu já vi alguns PEPs, e eu fiquei nessa dúvida aí. Por exemplo, quando eu solicito uma gestante, eu vou solicitar o exame abdominal, né? Primeiro eu cito a manobra de Leopold como o primeiro exame abdominal, depois eu cito aquela coisa de inspeção, ausculta, percussão e palpação. Não, primeiro você vai solicitar a inspeção, tá? Então, vou rezar o exame físico obstétrico. Solicito uma inspeção geral da gestante. Então, eu avalio, tem uma espaço, uma inspeção geral, então, ectoscopia de pele, mucosas, vou avaliar. Depois, uma inspeção abdominal, então, eu vou inspecionar o abdômen, então, eu vou olhar ali cicatrizes, manchas, coisas do tipo. Aí a palpação. Então, eu faço a palpação abdominal, tá? Que aí vem as manobras de Leopold. E aí, após isso, a altura uterina, dinâmica uterina e os batimentos cardíacos fetais, tá bom? Mas você faz primeiro a inspeção, depois a palpação. Tá bom? Você vai verbalizar. Solicito a inspeção abdominal, palpação abdominal com as manobras de Leopold, primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. Após isso, vou ver a altura uterina, dinâmica uterina e os batimentos cardíacos fetais. Então, você verbaliza nessa ordem, tá? Primeiro, inspeção, depois palpação. E aí, seguindo aqui, em relação, vamos os exames. Exames laboratoriais que eu vou solicitar no início da gestação, para o pré-natal. Então, primeiro eu tenho os laboratórios gerais, tá? Que é o básico, basicão. Eu sei que vocês já sabem isso aqui tudo, eu tô só repassando, então eu tenho certeza que todos já sabem. Então, vocês vão pedir exames gerais,
sorológicos e não séricos. Quais seriam os gerais? Então, eu peço um hemograma, tipagem sanguínea com cumes indireto, glicemia de jejum, sorologia, sífilis, HIV, tóx, hepatite B. Urina, tipo 1, urocultura e copcitologia. Eu também solicito. Então, é uma estação de pré-natal. E lá tá falando assim, solicite, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solicite 11 exames laboratoriais. Nesse momento, vocês vão levantar a HTLV1 e 2 também, né? Sim, HTLV1 e 2 também. Esqueci de colocar no slide. Pede também. Então, solicite 13 exames laboratoriais. Vão levantar a mão de vocês e vão falar hemograma, tipagem sanguínea, cumbis, glicemia, e vão verbalizando até dar a quantidade de exames pensando no principal. Entrou sim, HTLV entrou, você solicita. Entrou desde a nossa prova, tá? HTLV 1 e 2. Entrou, você solicita. Então, fez isso, não percam o tempo de vocês solicitando outros exames, tá? Foquem nos exames que são fundamentais. Na minha opinião, se o INEP faz uma estação de pré-natal e ele vai pedir lá os exames laboratoriais, ele vai limitar a quantidade. Igualmente, ele fez na violência sexual, que ele limitava a quantidade de exames e a gente tinha que solicitar somente o que era fundamental. Então, eu peço que vocês tenham noção disso, que se leu lá, viu que tem quantidade de exames, para, respira e pensa, tá? Eu vou pedir os exames que são fundamentais. Eu não vou sair descaralhando tudo, falando todo e qualquer exame. A imagem está travando ou não? Me desconcentra a ler as mensagens. Então, eu vou sair, vou focar nos slides. Aparece os slides. Tá normal. Pra mim tá normal, não tá travando, tá aparecendo os slides. Vocês têm que ver alguma coisa aí no de vocês. Tá normal, atualizem, melhora a internet. No meu tá normal também. Tá? Tá, então tá normal na maioria. Os demais tem que atualizar a internet e ver se tem como melhorar. Então, se tiver lá pré-natal, limite de exames laboratoriais, vocês vão estar solicitando somente os exames que são fundamentais, que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Não vão estar saindo pedindo TJ, TGP, milase, lipase, nada desse tipo. Vai pensar, vai respirar e vai verbalizar os exames. Eu usava a técnica dos dedos para eu ir me guiando o que era importante. Então, o que eu tenho que solicitar aqui? Então, é isso que é importante. Eu ia assim, tanto que nos meus vídeos eu tô com a mãozinha assim embaixo, assim, fazendo exatamente isso. Então, procure uma maneira que ajude você a se guiar na solicitação dos seus exames laboratoriais. É algo que eu tenho falado muito para melhorar a questão de laboratório, melhorar a questão de pedidos de exame. Se a banca, ela limitar, vocês precisam solicitar adequadamente, não viajar. Agora, se ela não limitar, aí foi o problema deles, tá? Foi problema deles, e aí a gente vai esquecer prevenção quaternária e vai seguir o jogo. Porque a gente está numa prova e é sangue nos olhos, valendo tudo, valendo CRM. Então, feito isso, gente, fiz a anamnese perfeita, fiz o exame físico perfeito, tá? Pedi os exames laboratoriais. Gente, vamos deixar a doutora explicar tudo. Anotem as dúvidas e deixem para o final. Eu concordo, eu gosto de me perguntar depois, porque senão atrapalha a minha linha de raciocínio. Então, agradeço se seguir essa ordem. Então, assim, fiz tudo isso. Fiz a anamnese com o início da gestação. Exame físico também direcionado. Então, pedi as manobras de Leopold, pedi altura, pedi batimento, fiz tudo isso completo. Pedi os exames que são fundamentais para o pré-natal. Vou orientar. Então, eu vou orientar a minha paciente o quê? A imunização, a alimentação. Então, eu encaminho minha paciente para o nutricionista. Então, olha, vou encaminhar você para o nutricionista para ele te ajudar a seguir uma dieta, porque a dieta da gestante ela tem alguns critérios que precisam ser vistos, que são necessários. Então, encaminho para o nutricionista, mas quero orientar você a consumir frutas, legumes, vegetais. Você vai dar essa orientação da alimentação, vai dar a orientação da imunização também. Então,
DTPA a partir de 20 semanas para toda gestante, tá? E até 45 dias pós-parto, mas eu prefiro que ela faça essa vacina enquanto ela está gestando. Depois, hepatite B, se ela não recebeu, e Covid-19 também, tá bom? Então, eu suplemento a minha paciente, suplementação com ácido fólico, eu vou fazer isso. O que é o ideal, gente? O ideal é que ela comece a suplementação antes da gestação, mas não é o que acontece. Raramente a paciente, ela planejou aquela gestação. Então, assim, tenham esse cuidado, tá? Suplemente ácido fólico, faça ferro elementar, atividade física, cálcio, alimentação e imunização. Então, essas são orientações gerais que vocês precisam falar numa estação de pré-natal, tá? Em relação ao risco gestacional, gente, tudo que for um achado positivo relacionado às condições prévias da gestante, ou anterior, ou atual, fará com que a gestante deixe de ser considerada de risco habitual e passa a ser seguida como uma gravidez de alto risco. Ou seja, se veio positivo para sífilis, eu vou deixar ela lá no risco habitual? Não. Veio lá uma toxoplasmose? Não vou deixar. Veio uma diabetes? Também não vou deixar. Uma hipertensão gestacional? Não vou deixar. O que eu vou verbalizar? Encaminho minha paciente para o pré-natal de alto risco. Então, o manual da gestante, ele fala o seguinte: todo e qualquer achado, ele não verbaliza, são muitos achados. Então, assim, é muita coisa. Então, achados positivos, se na prova cai lá um achado positivo, alguma comorbidade, alguma coisa assim, a banca ela está tentando te induzir, tá? Mas a tabela é extensa sobre achados que encaminham a paciente para um pré-natal de alto risco. Então, qualquer achado vai ser encaminhado aí para um pré-natal já de alto risco, tá? Olha aqui o que eu estou falando para vocês em relação ao pré-natal e ao INEP. Pré-natal caiu no ano de 2011 e 2014, tá? E caiu de duas maneiras. Um pré-natal normal, um baixo risco, e um pré-natal de uma paciente que tinha positivo para sífilis. Então, o que o INEP pode fazer com vocês? Pode colocar um pré-natal, pede os exames laboratoriais e aí no laboratório vem uma surpresa. Ou vem um sífilis positivo, presente, um VDRL, ou vem uma toxoplasmose, ou uma toxoplasmose pode vir como? Pode vir a paciente, uma paciente com toxoplasmose ou suscetível à toxoplasmose para você orientar. Então, pode aparecer uma HIV, uma gestante com HIV, uma DM gestacional. Então, assim, se o INEP for cobrar um pré-natal mais alguma outra comorbidade, ele tem opções brilhantes. Tipo, tem um leque de coisas que o INEP pode cobrar um pré-natal associado com outra coisa. Então, assim, quando vocês solicitarem os exames laboratoriais, se a banca falar assim, considere solicitado. Então, tenha em mente que é um pré-natal de baixo risco. Considere solicitados seus exames laboratoriais. Então, é um pré-natal de baixo risco, a paciente não tem nada, porque senão a banquinha me entregar, tá? Se o chefe da estação, ele te entrega um card, depois de você ter solicitado os exames laboratoriais, aí é a hora de você parar e ler os seus exames laboratoriais. Nesses meses de treino, eu contei diversas vezes pessoas que olhavam lá os laboratórios e aí, por ser uma estação longa, deixava passar um sífilis, uma HIV, uma coisa do tipo. Então, vocês não podem fazer isso. Então, se está lá na prova, solicitou os exames complementares do pré-natal e o chefe da estação te deu um card com isso, vocês vão pegar esse card e vocês vão ler com muita atenção, item por item, verbalizando, não vão murmurar, igual a Fabiana falou aqui, não leiam murmurando. Não, leiam em voz alta, depois, se for uma HIV, aí você dá uma parada aqui, aciona o Spikes, daí você verbaliza. Então, tenham em mente assim, a banca te entregou os exames laboratoriais, ela quer que você veja alguma coisa. Não é em vão. Se ela quer te dar o ponto só de você ter solicitado os exames, então ela vai te dizer, considere solicitado, tá? Vocês já estão espertos, já estão treinando aí, já deu para perceber nos PEPs, nas estações, que quando é uma estação de pré-natal, lá só você solicita, a gente fala, considere solicitado. Aí lá no PEP tem os exames, e quando é uma estação de HIV ou de sífilis na gestante, eu libero o card para você. Então, o INEP ele vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, tenham essa atenção,
tá? Então, aqui, no pré-natal de baixo risco, o que o INEP cobrou, pessoal? Cobrou acolhimento, tá? Acolhimento, identifica-se a paciente como médico e cumprimenta, solicita dados de identificação da paciente como nome, estado civil e profissão, faz uma anamnese, investiga queixas ou alterações ocorridas depois da última consulta, realizada há 3 semanas, como dor, edema, sangramento vaginal, dissúria. Lembra que eu falei que você precisa orientar sinais de alarme? Aqui são sinais de alarme. Então, se você vai falar para ela, se você sentir dor, sangramento vaginal, dissúria, você volta aqui para a unidade. Se notar mais inchada, edema, volta aqui para a unidade. Então, isso são sinais de alarme, tá? E aí era o exame físico. Anamnese muito curta, um item de anamnese somente, e aí já era o exame físico. E aí o exame físico cobrava. Realiza a palpação obstétrica. Não tinha a inspeção aqui no primeiro, mas você vai verbalizar a inspeção, tá? Então, faça uma inspeção geral, inspeção abdominal. Você não vai perder tempo em falar isso, então é melhor falar, tá? Melhor prevenir do que remediar. E realiza a palpação obstétrica. Então, vai avaliar fundo, vai realizar as manobras de Leopold, é porque essa aqui é um pouco mais antiga, então tá diferente a escrita. Mas realizar a palpação obstétrica, mede corretamente a altura uterina, realiza a ausculta do batimento cardíaco fetal, no lado do dorso fetal. Olha aqui, gente, item 14. Registro de achados de exame clínico no cartão de pré-natal. Então, eu vou registrar todos esses achados no cartão de pré-natal. O INEP já cobrou isso. Aí eu tenho aqui, ó, altura uterina, apresentação, batimentos cardíacos, tá? E aí o próximo item eram orientações e explicações. O que eu orientava? Trabalho de parto, direito da paciente, sobre contrações, perda de sangue ou secreções mucosanguinolentas, perda de líquido, pensando aí numa rotura, falar sobre acompanhamento, explicar a via de parto, o tipo de parto. Então, foi uma estação realmente de pré-natal para realizar um exame físico. Nem cobrou aqui exames laboratoriais. E olha como que era o caso clínico. Você está em uma unidade básica de saúde e vai atender uma gestante de 32 semanas, fazendo um pré-natal de rotina. Então, a banca, ela já te entregava que era uma gestante que era pré-natal. Era o início de pré-natal essa estação? Não, não era o início de pré-natal, tá? A gestante já tinha 32 semanas. Então, o INEP, ele pode cobrar uma gestante ali, ele pode entrar ali com 24 a 28 semanas também, para você pedir ali, pensando na glicemia, pensando ali na TOTG, né? Teste de oral de tolerância à glicose, como ele pode cobrar um diagnóstico, uma gestante que está ali já com 30 semanas. Então, o pré-natal, ele é muito extenso, pode ser cobrado de diversas formas, então tenham essa atenção, tá? E aqui, quando eles cobraram pré-natal mais sífilis, então era a mesma coisa aqui na anamnese. Tá? Eu ia me identificar, eu ia tratar o paciente com respeito, não ia interromper o paciente. Então, assim, cuidado com essa questão das interrupções, tá? Eu não quero ninguém perdendo 0,25 porque interrompeu o ator. No curso prático, teve muito isso de interromper o ator, não deixar o ator terminar a fala. E eu preciso que vocês respirem e escutem o ator de vocês, que façam uma escuta ativa. Então, realmente, dê ouvidos ao que o seu ator está falando. Fica querendo atropelar para perguntar, e aí acabar esquecendo, tá? Tinha aqui calcular a idade gestacional, calcular a data, perguntar sobre a ocorrência de pelo menos 2 dos seguintes sintomas, então queixas urinárias. Queixas urinárias é uma pergunta boa para estações de ginecologia e obstetrícia, então sempre está nos PEPs. Eu acho assim que, se você for olhar, não tem um PEP que não tem lá queixas urinárias pontuando, então perguntem também, tá? E hábitos de vida. No exame físico, lembra que toda ito em gestante é complicada. Precisa investigar, exatamente. Então, toda ito na gestante é complicada e a gente precisa investigar, tá? Então, aqui no exame físico, a mesma coisa da passada. Peso, pressão, manobra e só. Já nos exames complementares, que era o diferencial dessa estação, você pedia os exames laboratoriais, solicitava, a paciente ia ter sífilis, daí você ia tratar para sífilis. Então, solicita a VDRL do paciente, indica o tratamento, prescreve penicilina benzatina. Então, assim, é uma estação muito boa, porque você pediu os seus exames laboratoriais, aqui o cartão da gestante, e vinha lá
positivo, cartão 3 aqui, positivo, para sífilis, e aí você ia tratar. Então, era um pré-natal junto com uma sífilis. Então, o que eu quero que vocês tenham atenção em relação a isso é que o INEP, ele pode cobrar pré-natal. Nós, como médicos, precisamos saber atender um pré-natal na nossa unidade básica de saúde. Então, se o INEP ele for justo, pré-natal é um tema muito importante para cobrar que a gente saiba lidar, que a gente saiba perguntar. Então, ele perguntaria, e ele pode perguntar, falando de HIV, falando de sífilis, falando de todas essas comorbidades. Então, eu quero muita atenção se cair uma extração nesse nível, tá? Muita atenção, não quero ver ninguém saindo da estação olhando depois. Ah, doutora, mas pediu HIV lá, estava só um, o que eu faço? Solicito o segundo teste de HIV. Ah, mas lá estava escrito lá entre parênteses, 2 exames realizados. Gente, se lá está escrito que deu positivo para HIV em 2 amostras, pronto, é em 2 amostras, não briga com o INEP. Aí, meu filho, você vai dar um diagnóstico aí de HIV na gestante, tá? Agora eu vou olhar aqui as mensagens antes de começar outro tema. Fabiana, vacina do vírus sensitivo respiratório de 24 a 36 semanas. Só isso, tem aqui. Doutora? Oi. Aqui. As manobras de Leopold eu começo a realizar se tiver mais de 30 semanas, né? Sim. 20. Não lembro Essa agora. é a minha dúvida, eu estava olhando aqui. Na dúvida, pede, que você não vai perder o ponto. Então, se tiver numa estação de obstetrícia, verbaliza a manobra de Leopold, que vai solicitar. Nem que seja Você só tá para escutando? solicitar. Adilson levantou a mão. Verbalize. Amigo, deixa eu te perguntar. Tu acha válido falar sobre aqueles 10 passos do pré-natal, se caso cair um pré-natal? Os 10 passos, quais passos? É porque tem uns passos do pré-natal de qualidade, né? Que pelo caderno do Ministério. Aquele iniciar precoce, laboratórios, que o município disponibiliza transporte, aqueles trem tudo, sabe? Quando tu acha que será se chegasse alguém arrotou aí, não sei. Algum educado aí, não foi eu, não. Com certeza não foi eu. Tá, tu quer saber se eu acho válido falar os 10 passos para um pré-natal? Eu isso. acho que é válido você incrementar na sua estação. Ou seja, você vai fazer esses 10 passos ali como se fossem suas condutas. Mas não perder tempo. Vai depender das tuas tarefas. Tu vai ler isso nas tuas tarefas. Se lá estiver verbalizando, tu fala os 10 passos. Caso contrário, tu vai seguir esse pré-natal que a gente está treinando, que você sabe fazer muito bem, inclusive. Eu não acho válido. Ninguém pediu minha opinião, mas eu não acho válido. Tu parar para falar 10 passos do pré-natal. É justamente para você realizar o pré-natal nesses 10 passos. O pré-natal, é isso que eu tô falando. Que você vai pegar os passos que lá tá dizendo no caderno e vai incrementar na sua estação. Porque pode ser pontos. Mas, olha, você vai fazer... O pré-natal para ser bom, ele é isso, isso, isso. Não, mas você vai pegar esses passos e adicionar na estação. Não, Fabiano, mas na verdade lá no caderno ele te diz sobre leis, orientar a mulher sobre a lei que ela tem sobre o direito ao transporte público, não é especificamente o que tu vai fazer no pré-natal. Moretti, se você for ver esse PEP aqui, ó, é exatamente isso que você está perguntando, tá? Você tinha que verbalizar, você tinha que falar para a paciente os direitos dela no trabalho de parto. Então, explica que a indicação do tipo de parto é uma conduta médica, explica os riscos e benefícios do parto normal, direito à livre escolha e acompanhamento, inclusive do marido no trabalho de parto. Então, assim, se você tiver tempo lá, você vai orientar assim, tá? Quais são os direitos da gestante. Então, se for uma estação de pré-natal, para aconselhamento, para orientações, e você tem tempo, você viu ali, e provavelmente vai ter um item na sua tarefa, oriente os direitos da gestante. Então, se estiver falando assim, você vai verbalizar assim, tá? Que ela tem direito a acompanhamento médico, que ela tem direito a consultas de rotina, a ambulância, a acompanhamento do marido ou qualquer outro membro da família, que ela tem direito
que ela tem direito de um plano de parto também. A gestante, ela tem direito, tá, pessoal? Não é só particular. No Sistema Único de Saúde, a mulher, ela também tem direito a um plano de parto, onde ela coloca o que pode fazer com ela e o que não pode fazer. Então, às vezes, a gestante, ela não faz ideia que ela pode... Na verdade, a maioria não faz ideia que ela tem direito a um plano de parto. O que é esse plano de parto? Eu vou falar o que eu aceito fazer comigo. Então, eu não aceito que faça ocitocina já no início para tentar induzir. Eu não aceito que faça isso. Não aceito que faça uma episiotomia já de início. Então, assim, eu tenho direito ao meu plano de parto. Então, se é uma estação de diagnóstico de gestante, de pré-natal, e lá está falando uma das tarefas, oriente o direito da gestante. Cabe isso que você está falando e cabe esse tanto de coisa que eu acabei de verbalizar, tá? Porque pode, igual botar aqui, uma estação de preventiva, seria uma boa, numa estação de preventiva, você orientar quais os direitos da gestante. Pessoal, a gente está num país que a violência obstétrica, ela é muito comum, ela é rotineira. Então, todos os dias você tem casos de violência obstétrica, tá? Até em hospitais particulares, médicos aí renomadíssimos, com casos de violência obstétrica recebendo processo. Então, se cai em uma estação que o direito da mulher, da gestante, vai ser cobrado, é válido sim você verbalizar os direitos dela, o que ela pode, o que ela deve fazer, tá? Para orientar. Isso seria o ideal em todas as consultas de pré-natal, tá? A gente deixar bem claro quais são os direitos da nossa gestante. Militei agora, né? Militei. Então não era eu. Então, assim, finalizamos pré-natal. Ficou claríssimo. Claríssimo, claro. Então, uma estação de pré-natal, uma estação que vai ser uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, pedidos de exames laboratoriais completamente direcionados. E aí, eu vou finalizar com orientações gerais, incluindo tudo aquilo que a gente verbalizou, tá, pessoal? Agora, vamos entrar aqui em doenças hipertensivas da gestação. Tem várias, mas eu vou falar em especial de hipertensão gestacional, tá? Me dá só 2 minutinhos só para pegar o carregador para colocar para carregação, vai descarregar. Já volto. Enquanto isso, alguém pode me responder sobre a ultrassonografia? Como é que fica? Quando que pede? Quantas vezes? Se é toda vez que faz pré-natal? A partir de quando? Até quando? Na verdade, a ultrassonografia tem datas específicas. Tu tem que solicitar a primeira, aí tem a morfológica. Graças a Deus eu não precisei nem me manifestar. Aí, ó. Responde, Jaqueline. Aí daí tu vai... Na primeira consulta, quando tu solicita os exames, tem que pedir uma ultrassonografia transvaginal, porque daí tu vai confirmar. Principalmente se a menstruação da mulher for irregular. E aí tu vai solicitar a morfológica, a primeira morfológica, que é de 11 semanas e 6 dias a 13 semanas e 6 dias. E aí a mulher vai trazer para ti. Depois ela vai tem 2 morfológicas. A segunda é de 20 a 24 semanas. E aí depois a próxima ultrassom vai ser só no 3º trimestre. Pode solicitar de 33, 34. E às vezes tem médicos que solicitam entre 36 e 37 semanas. Mais completo do que eu ia falar, né? Eu só ia falar que Obrigado. Você tem 3 ultrassonografias. A primeira é a primeira ultrassonografia, que é a do 1º trimestre, e outras 2 no 2º e 3º trimestre, que são as morfológicas. Só isso que eu ia dizer. A Jaqueline foi bem mais específica. Mas pede sim, solicita sim. Jaqueline arrasou aí, deu até as semanas. Então, vamos aqui para a hipertensão gestacional, tá? Das doenças hipertensivas na gestação. Então, a hipertensão gestacional, após... Pode repetir, por favor? Repete, Jaqueline. A primeira, lá na primeira consulta, né, do pré-natal, tu vai pedir junto com os exames. Aí tem a primeira morfológica, que é de 11 semanas e 6 dias a 13 semanas e 6 dias. Vem a segunda morfológica, que é de 20 semanas a 24 semanas. Tem médicos que pedem a de terceira e tem médicos que pedem 2 de terceira. Uma fica entre 33 semanas e 34 e a outra 36 e 37 semanas. Pode? Obrigada. Pode. Então, vamos lá. Entrando agora no outro leque, deixando o pré-natal de lado, mas nem tanto, porque eu posso diagnosticar uma hipertensão gestacional com pré-natal, tá? Feito pré-natal de rotina. Então, como que eu vou diagnosticar a hipertensão gestacional?
após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa, sem proteinúria, sem disfunção de órgãos-alvo, e a PA volta ao normal após o puerpério. Há quanto tempo que volta ao normal? 12 semanas após o parto, a pressão ela tem que voltar ao normal. Se não voltar, então já não é uma hipertensão gestacional, tá bom? Então, valores, tá? Pressão arterial sistólica maior que 140 ou diastólica maior que 90, em 2 ocasiões ou no intervalo de 4 horas. INEP, prova do INEP. O que ele vai fazer com vocês para cair uma hipertensão gestacional? O card de vocês, quando vocês solicitarem, vai estar lá. Pressão arterial sistólica maior que 140 por 90, e aí vai estar entre parênteses medido em 2 ocasiões distintas. Então, se está escrito, gente, por isso que tem que ler com atenção os cards, tá? Leiam o card com atenção, por favor. Então, se lá está escrito que em 2 ocasiões distintas ele apresentou aqueles valores pressóricos, não precisa enlouquecer, querer outra coisa, querer outro exame, querer outra medida, solicita outra medida de pressão em 4 horas. Não. A banca, ela te deu aquela informação porque ela quer que você dê esse diagnóstico. Então, você vai dar esse diagnóstico, tá? Ou, se a paciente tiver uma pressão arterial sistólica maior que 160, ou diastólica maior que 110, confirmada após 15 minutos. Então, se tiver maior que 160, você faz de novo em 15 minutos, deu esse valor, também você já pode ir direto para o diagnóstico de hipertensão gestacional. Dei o diagnóstico de hipertensão gestacional na gestante. Quais exames eu vou solicitar? Então, eu solicito uma proteinúria de 24 horas, eu solicito ureia e creatinina, hemograma, DHL, transaminasas, bilirrubina, ácido úrico e duplo velocimetria obstétrica. Então, esses exames laboratoriais aqui e de imagens, eles são obrigatórios para o diagnóstico de hipertensão gestacional, tá bom? Então, meu diagnóstico de hipertensão gestacional vai ser uma gestante, né, uma mulher previamente normotensa, ou seja, uma mulher que não tinha problema com hipertensão, que apresenta aumento dos níveis pressóricos em 2 ocasiões distintas, maior que 140 por 90 ou maior que 160. Meu diagnóstico é hipertensão gestacional, tá? Nome e sobrenome. E aí, eu vou solicitar os exames: proteinúria, ureia, creatina, DHL, transaminasa, bilirrubina, ácido úrico e a Doppler, tá? Condutas. Dei o diagnóstico, fiz uma anamnese bem feita. Nos antecedentes pessoais e familiares, gente, segue a mesma linha de raciocínio do pré-natal. O que eu vou questionar para a paciente lá em comorbidades? Hipertensão gestacional, nela ou na mãe dela, se ela já apresentou anteriormente, tá? Diabetes mellitus. Então, eu vou perguntar comorbidades importantes para o meu caso. Você já teve alguma síndrome hipertensiva? Já teve eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional agora ou anteriormente, você ou alguém da sua família? Então, eu preciso verbalizar dessa seguinte maneira, tá? Na investigação dos antecedentes pessoais e familiares. Eu também vou fazer esse direcionamento. Então, fiz esse direcionamento na anamnese, solicito o exame físico, seguindo a mesma linha de raciocínio do pré-natal, com aqueles mesmos parâmetros, tá, pessoal? Aqueles parâmetros que foram verbalizados para vocês do exame físico, exame físico obstétrico. Então, toda e qualquer estação de obstetrícia, vocês solicitam esses parâmetros. Cuidado, tá? Eu quero que vocês tenham muito cuidado com a ordem da estação. Então, a ordem lá tá falando, solicite o exame físico obstétrico, então você vai só solicitar. Então, eu solicito o exame físico geral, tá? Eu solicito geral igual. E solicito o exame físico obstétrico. Inspeção abdominal, manobra de Leopold, altura uterina, batimentos cardíacos fetais. Toque vaginal, então eu solicito dinâmica uterina, movimentos fetais, solicitem também a movimentação fetal, perguntar se ela sente algo que tem cobrado muito nos PEPs do INEP. Então, é preciso que vocês também perguntem isso. E aí, passo para o seguinte passo. Aí eu vou para a minha conduta. Qual que é a minha conduta com a paciente que eu dei o diagnóstico de hipertensão gestacional? Eu vou dar medidas gerais, então eu encaminho ela para o pré-natal de alto risco. Eu faço o controle da PA diariamente, tá? Dieta normal, não preciso falar para ela reduzir o sal, porque não tem correlação. E reduzir a atividade física. Então, redução de atividade física, redução de estresse, prática de atividades físicas reduzidas, não fazer atividade física intensa e controle da PA. Então, eu vou pedir para ela fazer controle da PA dela diariamente, aí no mínimo 3 vezes ao dia ela vai aferir a PA. Pela manhã, à
tarde e à noite ela vai aferir a PA dela. Então, controle pressórico diário é muito importante que ela anote para na consulta de pré-natal ela trazer para a gente dar uma olhada. Medicamento, tratamento medicamentoso é metildopa, é o que é mais cobrado, tá? E aí eu vou orientar também para a paciente, olha, dona Maria, você tem hipertensão gestacional, é uma doença hipertensiva da gestação, o seu tratamento ele vai ser, eu vou encaminhar você para o pré-natal de alto risco, quero que você controle a sua PA diariamente, você pode manter uma dieta normal, igual você tá, com frutas, legumes, vegetais, que faz bem para você e para o seu bebê, reduz a atividade física, tá bom? E em relação ao seu parto, você pode, a via de parto é a via de preferência obstétrica, mas preferencialmente é via vaginal, porque não contraindica o parto vaginal, tá bom? Eu preciso esperar a minha atriz me perguntar, doutora, qual que vai ser o meu parto? Não, eu não preciso, eu já posso verbalizar para ela, olha, a via vaginal é a preferencial, pode chegar aí até 40 semanas, tá bom? Não contraindica o parto vaginal. Eu já vou me prevenir dessa pergunta. Outra coisa, se vocês verbalizam esses itens e é uma pergunta do ator de vocês, vocês pontuam igual. Não precisa o ator perguntar para você poder responder e pontuar. Não. Se tu verbalizou os principais pontos ali, e ali, vamos supor que você não teve tempo de escutar as dúvidas do seu ator, mas, por coincidência, pela benção divina, as suas perguntas que você verbalizou eram as mesmas perguntas do ator, você pontua igual, porque você pontua o que você verbaliza, tá? Então, você não vai deixar de pontuar. E aí, hipertensão gestacional foi isso, é bem rápido, bem básico, que eu queria falar para vocês. É realmente só vai ser uma estação do pré-natal, junto com esse diagnóstico de hipertensão gestacional, para dar conduta e dar tratamento, sem muito mistério, uma estação muito boa, muito tranquila. E se eu fosse apostar em pegadinhas do INEP, eu apostaria nisso aqui, ó, nos níveis pressóricos, porque pegaria muito desatento, tá? Só não pegaria os alunos da comunidade, mas pegaria muita gente desatento que não ia reparar que estava lá escrito que tinha sido em 2 ocasiões a aferição da PA. Ou até mesmo pode estar escrito no caso de vocês que foi aferido 2 vezes, um intervalo de 4 horas e deu esse aumento. Pode estar escrito dessa maneira também. Então, tenham atenção ao card e à leitura do card de vocês, tá? Doutora, o alfa-metildopa é de 250? E 2 vezes ao dia? Eu não botei 500 miligramas, se eu não me engano. Sim, é 250 miligramas, de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas, isso dá 500. Eu não coloquei dose, não revi dose, porque o INEP geralmente não cobra essa questão da dose. Então, só você verbalizar a metildopa já contaria. E aí, lembrar de ficar atento, pode ser que se a paciente for já uma hipertensa, medicação e via. Vocês vão falar metildopa via oral, diariamente. Você pode verbalizar dessa maneira, tá? E se for uma hipertensão gestacional crônica, ter o cuidado de fazer a troca da medicação. Então, se ela estiver usando ali um IECA, mudar aí para metildopa, ter esse cuidado, tá? Então, hipertensão gestacional é muito tranquilo também para cair na prova de vocês. Agora, outro tema que é muito cobrado no INEP, que é o quê? Sangramento da primeira metade, tá? Então, o sangramento da primeira metade, ele já foi abordado várias vezes no INEP, tá? Principalmente aborto. Aborto é o que mais cai, é o mais queridinho deles. Então, o que mais tem caído é aborto, como sangramento da primeira metade. Então, o que é importante numa estação de sangramento da primeira metade? A minha primeira pergunta após motivo de consulta: qual a sua idade gestacional? Porque isso vai me guiar demais na minha anamnese, vai me ganhar demais no meu exame físico, tá? Tô achando que vem um abortamento aí. Também tô achando que vem um abortamento aí. Queria muito que aparecesse um abortamento para vocês. E aí, assim, a primeira pergunta, motivo de consulta lá, ela falou: ai, doutora, eu tô com sangramento vaginal. Qual a sua idade gestacional? Ou pode ser também que caia uma paciente que nem sabe que tá grávida, mas aí já é vários delírios que eu tô criando. Mas a idade gestacional, ela vai te guiar no seu atendimento. Então, ela vai te direcionar. Porque, igual na nossa estação, a paciente, ela já, na nossa prova, a paciente, ela já estava com 30 semanas, se eu não me engano, era, Fabi, 32?
não lembro bem. Mas ela já estava na segunda metade, então quando ela falava que estava com sangramento e falava a quantidade de semanas, a nossa cabeça ia direto para o sangramento da segunda. E aí a mesma linha de raciocínio aqui. Se tem um sangramento vaginal, que é aí até as 20 semanas, e aí você vai pensar só em sangramento da primeira metade. Então já exclui as outras opções da sua cabeça, e aí a sua anamnese, seu exame físico, seu direcionamento de perguntas vai ser conforme o... Esqueci, eu acho que era 32, quase certeza. Então, sua anamnese vai ser todo direcionado àquilo. Então, eu vou pensar tanto no aborto, quanto na ectópica, quanto na bola. Então, assim, eu tenho que realmente entrar para a minha anamnese ser direcionada a isso. Se for um sangramento vaginal, lembrem aí dos tipos de abortamento. A Fabi, ela me falou que já deu essa aula para vocês, né, Fabi? Ela falou que já deu aborto para vocês, então a gente vai passar também rapidinho a questão do aborto, formas clínicas e condutas que são necessárias aqui no aborto. Então, os tipos de aborto. Pessoal, o que eu queria muito que vocês tivessem em mente? Eu queria muito que vocês conseguissem identificar o aborto pelo aspecto do colo e pela característica do sangramento. Então, eu vou dar uma lida aqui na tabela, e aí a gente vai repetir e deixar bem claro como que se apresenta a forma clínica de cada um desses abortos, tá? Dos tipos de aborto. Por quê? Já caiu a ameaça de abortamento. As 2 vezes que caiu foi a ameaça de abortamento. Então, aqui tem muita opção para o INEP abordar. Infectado, retido, completo, incompleto, em curso. Então, assim, tem um mundo de abortos que o INEP podia elaborar para vocês, investigar. Então, assim, se eles forem justos, o médico lá for bom, ele vai cobrar isso, porque é isso que está todos os dias. Só o que a gente escuta de médicos aí é que atendeu 2, 3, 4 abortos num dia. Então, é um tema muito prevalente na vida real. Então, é interessante a gente realmente saber classificar, caracterizar. Então, falando de ameaça de abortamento, que é o que já caiu no INEP 2 vezes, era uma paciente que chegava com a queixa do sangramento e aí você ia para a clínica, para a anamnese. Eu acho que eu tenho aqui, tá? Eu não coloquei a estação, o PEP, mas no final eu vou dar uma lida para vocês no PEP. Ela chegava com a queixa de sangramento e era ameaça de abortamento. Então, assim, qual que é a clínica da ameaça do abortamento? Então, um sangramento intermitente, em pequena quantidade. Então, ela vai chegar lá, doutor, eu tô sangrando, eu tô com sangramento. Aí você pergunta há quanto tempo que começou? Então, começou, já tem 2 dias, 3 dias, é bem pouca quantidade, eu achei que era normal, mas agora eu tô achando estranho, tá? Geralmente vai vir assim para você. Aí você vai fazer a sua anamnese, vai para o seu exame físico. Fez o toque vaginal, você encontra um colo uterino fechado. Então, se é uma mulher que tá grávida, que ela tá te falando que tá grávida, e ela teve um sangramento intermitente em pequena quantidade, e você fez o toque vaginal e o toque tá no colo dele tá fechado, provavelmente é uma ameaça de abortamento, tá? E aí, exames de imagem. Eu vou solicitar uma ultrassonografia transvaginal e o embrião vai estar vivo. E aí, meu diagnóstico é ameaça de abortamento. Se o INEP for sacana e não quiser colocar o exame de imagem para vocês, mas se você tem a característica do sangramento, da especuloscopia e exame especular também, você vai fazer. Você faz toque vaginal, sim, sangramento da primeira metade. Eu preciso saber se o colo ele está pérvio, se ele está fechado, e eu sei disso com o toque, não é? Especuloscopia. Outra coisa, não falem especuloscopia, tá? Falem exame especular. Exame especular. Não falem especuloscopia. O INEP não está pontuando quem fala especuloscopia. Então, estrangeiros e até a gente que estudou, a gente fala especuloscopia. Então, tenho esse cuidado de verbalizar exame especular. Então, fiz isso. Sangramento intermitente, pequena quantidade, colo fechado, exame de imagem, o embrião, ele está vivo, eu vou só orientar analgésico, repouso relativo, anti-inflamatório e só. Só isso que eu vou orientar. Peço para ela não ter relação sexual enquanto ela tiver com sangramento. Então, olha, você não pode ter relação sexual enquanto o sangramento persistir. Tem um repouso relativo. Vou estar passando um analgésico, um anti-inflamatório para você.
passando esses dados, e daí manda para casa. Manda para casa e acompanhamento de sinais de alarme. Então, se você tiver piora do seu sangramento em grande quantidade, dor pélvica, forte, volta aqui para o atendimento que a gente vai estar te atendendo, faz abstinência sexual e lembre-se de não prescrever progesterona. Se você prescreve progesterona numa estação de aborto, se tratando do Ministério da Saúde, você vai pegar 0. Você vai pegar um 0 bem, vai estar lá bem assim, ó. Prescreveu progesterona, considere um item inadequado. Porque o que o Ministério da Saúde mais bate é que a progesterona ela não tem importância quando se trata de um não se eu me atrapalho lendo as mensagens. Pede logo os dois. Então assim, Rose, não fica lendo as mensagens, deixa para ler só depois, né? Ignora, porque senão fica toda hora interrompendo, deixa para ler só depois. Eu queria silenciar porque fica o barulho. Fecha a tua janelinha ali, não dá para fechar os comentários, daí tu não vai receber. Tu não vai ver, depois tu repassa geral. Tá, vou seguir aqui, não tá dando, não tá aparecendo. Eu tenho que testar antes a tecnologia, porque senão na hora eu não dou conta. Então, o que eu tava falando? Alguém me lembra? Progesterona. Então, você vai deixar bem claro, olha, não é indicado o uso de progesterona, tá bom? Só repouso relativo, analgésicos e anti-inflamatórios, abstinência sexual enquanto o sangramento persistir, e caso você tenha piora do seu sangramento, dor pélvica, abundantes, piora o seu sangramento, você volta aqui para a gente estar realizando o seu atendimento. Só isso que eu vou verbalizar, tá? Não vou prescrever progesterona porque não é indicado. Prescreveu, zerou esse item, perdeu o ponto bobo aí, tá? Agora, abortamento em curso. Como que vai vir? A mulher vai verbalizar de outra maneira. Ela vai dizer assim, olha, doutor, eu tô com sangramento, sabe? É um sangramento intenso, assim, ou moderado, ela pode falar também que é moderado. Sangra muito, doutor, eu tô sangrando muito. E aí, quando você vai ver a característica do colo, ele tá um colo ali dilatado, tá? Tem um colo que tá pérvio já. Então, a gente pede o exame de imagem, a gente tem ali um descolamento ovular, tem um saco gestacional baixo. Então, tudo isso aí já corrobora com o abortamento em curso. Então, assim, a clínica, ela vai te guiar para o tipo de aborto. Então, se ela fala que o sangramento é intermitente, em pequena quantidade, eu vou pensar em ameaça de abortamento. Se ela fala que o sangramento é moderado a intenso, você tá doendo, ai, doutor, tá sangrando muito, tá sangrando muito, tô preocupada. Tu vai olhar o colo tá lá, pérvio, você vai dar abortamento em curso. Aí não tem mais o que fazer, você vai dar só... vai verbalizar para ela, pode usar um Spikes também para falar, aciona, não vai perder tempo, então aciona o protocolo Spikes e verbaliza o diagnóstico também de abortamento em curso, fala que pode ser expectante, a conduta, que infelizmente o feto, o bebê dela não está bem, o abortamento está em curso, já não é inevitável, enfim, verbalizem dessa maneira, falem que a conduta vai ser expectante ou esvaziamento uterino. Então, assim, a clínica vai guiar você, tá? Já no abortamento incompleto, o sangramento, ele também é intermitente, mas o colo, ele já é um colo pérvio, tá? Peça a ultrassonografia transvaginal, tem lá um material ali amorfo, heterogêneo, com a espessura do endométrio maior que 15 milímetros. Fiz isso lá, o abortamento incompleto, eu mando para o esvaziamento uterino, tá? Abortamento completo, tá? O sangramento, como que ela vai chegar? Doutor, eu tive um sangramento, só que esse sangramento, ele parou, ele diminuiu. Ele era um sangramento intenso, mas diminuiu. E aí, quando você vai investigar lá, que vai fazer o exame especular, é um colo fechado. Daí, pede uma ultrassonografia transvaginal, tem lá um endométrio fino, um endométrio ali de até 15 milímetros. Então, ali já é um aborto completo. Então, a história, ela é assim. Geralmente ela é assim. Então, é uma paciente que vai chegar dizendo que sangrou muito, mas que agora não sangra mais tanto. Aí você já pensa que o aborto foi completo. Vai para o toque, o colo está fechado, tá? Vai para ultrassom, não tem mais nada lá, o endométrio está fino. Então, eu tenho um aborto completo, tá? Abortamento retido, tá?
Para os sintomas da gravidez, esquece náuseas, não tem mais nada disso, sangramento bem pouco, colo fechado. Exame de imagem, tem lá o embrião, batimento cardíaco fetal está ausente, não tem, tem ausência de batimentos cardíacos fetais. Eu faço o quê? Conduta ou expectante ou esvaziamento uterino, tá bom? E aí o aborto infectado, que é algo que nunca caiu no INEP, que vai ter lá uma retenção prolongada, vai ter sangramento, vai ter secreção mucoporulenta, febre, náuseas. No aborto infectado, eu já tenho uma repercussão do estado hemodinâmico da minha gestante. Tá? Eu já vou ter uma repercussão do estado hemodinâmico. Então, é uma paciente que pode estar hipotensa, pode estar taquicárdica, tem febre, tem dor, exame especular tem uma secreção mucopurulenta presente. Então, o toque, o colo dela vai estar lá doloroso, a mobilização, então eu faço o toque vaginal, tá doloroso a mobilização do colo, tá? E no exame de imagem eu tenho os restos ovulares. Daí eu vou entrar com tiro de canhão, e vou fazer clinda, genta, amp, metro para ela e esvaziar o útero. Mas primeiro eu tiro ela ali daquele estado ali de instabilidade hemodinâmica e vou para o meu esvaziamento uterino, tá bom? Então, assim, a clínica guia você para o tipo de aborto. Coloquem isso na cabeça. A clínica guia você. Então, se lá na estação ela já está dizendo coisas desse tipo, ela já está te guiando para um diagnóstico. Então, se ela fala que o sangramento é pequeno, que é em pouca quantidade, e o colo, lá no exame físico, o colo está fechado, é uma ameaça. Se ela fala que o sangramento é moderado, intenso ali, o colo está dilatado, é um aborto em curso. Se ela fala ali que o sangramento é contínuo, não para, e o colo está pérvio, é um abortamento incompleto. E aí, assim, sucessivamente. Então, o abortamento completo, ela vai chegar dizendo que sangrou e parou, colo fechado, aborto completo. Beleza? Ok, não tem mais o que fazer, vou só orientar ela, dar apoio, vou dar apoio para ela, psicossocial, encaminho para a EMUT, falo que não é, que ela pode tentar novamente, que não é o fim. Aí entra uma estação que você vai gerar um pouco de empatia também. O retido, não tenho mais nada, não tenho sintomas, sangramento é muito pouco, é insignificante, colo fechado, faça ultrassom, não tem batimento. E aí no infectado, eu tenho essa repercussão hemodinâmica da minha paciente. Então, esse quadrozinho, no final da aula eu vou mandar ele lá no grupo geral também das formas clínicas, tá? Do aborto e conduta. Tá? Então, eu considero... Uma dúvida, o INEP ele cobra, por exemplo, tem que especificar se é a MEU, se é a LUIA técnica ou só esvaziamento uterino? Esvaziamento uterino. Tá. E a partir de 20 semanas que escuta o coraçãozinho do bebê? Depende. Com sonar, você consegue, já de 10 a 12 semanas, você já escuta com sonar. Com o sonar fetal, você já escuta, tá? Daí, abortamento, pessoal, quanto que eu considero? Menor que 500 gramas, menor que 20 semanas. Eu preciso ter raciocínio para chegar no diagnóstico. Então, aqui, raciocínio diagnóstico é você saber essas formas clínicas que eu verbalizei. Então, se você tem isso aqui em mente, vai ficar muito mais fácil de você, vai ficar muito fácil de você verbalizar, de você saber qual que é o diagnóstico, e aí fazer uma boa investigação. Então, assim, tem um sangramento vaginal. O que eu me pergunto? Para ajudar no meu raciocínio. Tem saco gestacional, tem embrião, tem batimentos cardíacos fetais. Isso aqui eu tenho na ultrassonografia transvaginal e isso vai me guiar bastante para o diagnóstico, tá bom? Aí, em abortamento. Uma estação de aborto já caiu no INEP. Deixa eu só ver se eu encontro aqui para eu ler para vocês os itens rapidinho. Que ela perguntava, caiu 2 vezes ameaça de abortamento. Deixa eu só olhar aqui. Tá, aqui, achei. Caiu em 2021, ameaça de abortamento. Em 2000 e alguma coisa também caiu ameaça de abortamento, tá? E aí, como que era a anamnese? A anamnese era o atendimento inicial e a anamnese, você ia perguntar, ia se apresentar, e a primeira pergunta diferente da apresentação de vocês seria:
Pergunta sobre a história reprodutiva, então gesta, parto, aborto, eu ia perguntar para a paciente. Data da última menstruação, ciclos menstruais, tá? Já realizou pré-natal? Se sim, solicita a caderneta da gestante também, tá? Pergunta se teve alguma intercorrência, se ela teve algum acidente, sofreu alguma violência doméstica, fez uso de medicamento não prescrito ou tentou induzir esse aborto. Gente, essas são as 5 primeiras perguntas do PEP e do INEP, tá? Essas perguntas são perguntas novas para vocês ou são perguntas que vocês já estão acostumados a perguntar enquanto vocês estão treinando? Já estão acostumados, não estão? Já estão acostumados a perguntar esse tipo de coisa, tá? Então, é o básico. Se você segue o seu roteiro, o seu esqueleto ali, você já ganhava aqui os 5 primeiros itens do INEP, tá? Pontuava já nos 5 primeiros. Outra coisa que aqui tá no INEP, né? Eu não falei. Se for um sangramento da primeira metade, é importante você perguntar se a paciente ela tentou induzir um aborto, se ela usou alguma medicação, você pergunta, tá? Ai, mas como eu pergunto? Perguntando dessa maneira. Você tentou induzir o seu aborto? Fez uso de alguma medicação para induzir o seu aborto? Pergunte assim, tá? E aí a gente vai para os exames. Então, no exame físico, você ia verbalizar a sua paramentação completa, então calçar luva, se paramentar, solicitar a terceira pessoa na sala e ia iniciar. Você ia fazer o exame especular, tá? Então, verbaliza a necessidade do exame especular, verbaliza a necessidade de realizar o toque vaginal bimanual, tá? Eu ia verbalizar também isso. E aí, após eu ler o impresso 3, eu ia explicar para a paciente que se tratava de uma ameaça de abortamento, que não era um aborto. Então, aqui era a segunda parte do PEP. Feito isso, ia para a outra parte, era um PEP com 15 itens, que eu ia solicitar a ultrassonografia obstétrica para a paciente, tá? E aí a minha conduta era olha, item 2, responde à paciente que ela pode tomar um analgésico ou um antiespasmódico para a cólica. Para este item pontuar, se falar o nome de medicações analgésicas ou antiespasmódicas, ou se falar apenas a classe da medicação. Tranquiliza a paciente que o bebê dela está bem e que agora ela não está correndo nenhum problema na gestação. Explica que o quadro é uma ameaça de abortamento e tem que ser acompanhado. Explica que ela tem que estar atenta aos sinais de alarme, como aumento das cólicas ou sangramento. Responde à paciente que ela não pode manter relações sexuais enquanto persistir o sangramento e pergunta se ela tem mais dúvidas. Ou seja, foi uma estação do INEP de 2021, que os itens são tudo que a gente abordou aqui. Então, tudo que a gente verbalizou aqui é item, sem mistério nenhum. Não tem outra coisa, só isso e pronto. Então, a ameaça de abortamento é o tema que o INEP mais gosta, é o que é mais queridinho entre eles. Então, seria uma boa apresentar para vocês também, tá? Gestação ectópica, segundo tema aí de sangramento da primeira metade. O que eu penso? Podia cair ameaça para nós. Gente. Podia cair uma ameaça de aborto. Vocês não iam se assustar, não, porque o INEP repete tema mesmo. Então, poderia cair, sim, uma gestação ectópica ou um abortamento. Mas, assim, o que eu acho aqui? Gestação ectópica é um tema muito querido. Eu queria muito, na nossa prova, eu falava muito assim, nossa, Fabi, eu acho que pode vir uma ectópica, porque caiu tem muito tempo. Gente, ectópica caiu uma única vez e veio de uma forma completamente atípica. A mãe morria, você tinha que fazer a declaração de óbito. Então, assim, era uma gestação muito louca. Então, assim, se for o INEP quiser aplicar uma gestação ectópica, ele pode aplicar de uma maneira muito diferente. Muito diferente. Então, assim, poderia colocar uma gestação ectópica tradicional, um quadro clínico clássico ali, só realmente para dar o diagnóstico, dar um tratamento. Porque quando caiu, era uma gestação ectópica rota, tenho aqui o PEP, mais óbito, a mãe morria, e aí você tinha que dar o diagnóstico, que era tá escrito até preniência tubária, de tão antigo que é. Então, quando os PEPs são tão antigos assim, que tem nomenclaturas que já não são tão usadas, aí que eu ligo o alerta para elas. Então, por isso que eu quero que vocês deem uma lidinha em gestação ectópica com muito carinho. E aí, aqui foi 2012, e aí ela veio com óbito associado. Então, era uma gestação bem
complicada de ser realizada. Tá? Então, o que é a gestação ectópica? Sabemos. Então, é um desenvolvimento do embrião fora da cavidade uterina, do que é o comum, que é esperado. Onde que ocorre mais? Tuba. Tuba, a gestação ectópica tubária, ela é a mais comum de acontecer, tá? Classifico ela em íntegra ou rota, tá? Então, a gestação ectópica, ela é íntegra ou rota. O que é que vocês vão dar o diagnóstico? Deu o diagnóstico de gestação ectópica. Não tem sinais de ser uma gestação ectópica rota. Então, eu vou verbalizar, olha, o seu diagnóstico é uma gestação ectópica íntegra. Se for rota, gestação ectópica rota. Não verbalizem sua gestação ectópica. Falem nome e sobrenome. Classifica a gestação, se ela é íntegra ou rota. Dica aqui. Bem superficial mesmo. Bem superficial a dica. Gente, se é uma gestação ectópica, se é uma suspeita de gestação ectópica que você tem, e a paciente tá bem, tá estável hemodinamicamente, tem ali no exame físico nada de alterado, a dor dela é uma dor, é mais um sangramento ali, ela tá com atraso menstrual, teve esse sangramento, tem essa dor, mas não é nada grave, é íntegra. Agora, se eu pego uma paciente com toda essa clínica, com estabilidade hemodinâmica, dor abdominal lacinante, a pior dor, dói muito. Gente, é rota. Então, assim, só isso aqui, ela vai te guiar. Então, o quadro clínico e o exame físico, ele te guia para o diagnóstico. Então, uma paciente com estabilidade hemodinâmica, sem sinais de irritação peritoneal, sem dor abdominal, sinal de Blueberry negativo, íntegra. Tá bem, então eu vou fazer conduta aqui tranquila. Minha conduta vai ser de boa, de buenas. Agora, se ela não é, se ela está toda instável hemodinamicamente, está com Blueberry positivo, tem sinais de hemoperitônio, tem a orientação, é rota, e aí a minha conduta vai ser mais tranquila ainda se tratando de uma prova do INEP, porque a gente não é cirurgião. O seu dever nessa prova ia ser somente verbalizar que ela tinha uma ectópica rota, fazer tratamento de suporte, que vocês já estão cansados de ouvir qual é o tratamento de suporte em casos de cirurgia, e encaminhar para o cirurgião por uma laparotomia. Só. Então, uma rota é muito tranquila a conduta. Já na íntegra, eu já tenho mais critérios para serem lembrados, mas ainda assim é um temaço para ser abordado. Então, qual que é os sintomas característicos da gestação ectópica? Vai ser o principal, atraso menstrual. Então, a paciente, ela tem ali um atraso menstrual, ela vai verbalizar que ela tá com a menstruação atrasada, 2 meses, sei lá. Tô com minha menstruação atrasada, tô agora com sangramento genital e uma dor abdominal. Então, aqui é a tríade clássica da gestação ectópica. Então, se eu tenho mulher, idade reprodutiva, com atraso menstrual, sangramento genital e dor abdominal, eu vou pensar em gestação ectópica. Vamos calcular a rota aqui, lembrar que o INEP já cobrou. O INEP cobrou uma apendicite aguda, na qual o PEP inteiro era perguntas que descartassem uma gestação ectópica. Então, assim, ele já cobrou ectópica indiretamente. Era uma apendicite aguda, mas os pontos da estação inteiro era você descartar uma ectópica. Então, assim, já foi cobrado. Inclusive, dei uma lida nesse PEP e olhe lá o que eles cobravam sobre a gestação ectópica para você se guiar e saber quais perguntas perguntar também nesse critério. Então, apresentou isso aqui, atraso, sangramento e dor, vou pensar em gestação ectópica. Dou o diagnóstico. Meu diagnóstico, beta e ultrassom. Beta-HCG e ultrassom transvaginal. Então, eu vou ter aqui um beta-HCG positivo, vai estar positivo, e na minha ultrassom transvaginal eu não vou ter um feto, não vou ter um embrião, tá? Na cavidade uterina. Então, eu dou esse diagnóstico aqui com beta e ultrassom transvaginal para o diagnóstico da gestação ectópica. Eu vou ter um feto fora, a ausência de embrião aí na cavidade uterina, tá? Agora, a ectópica rota, a dor dela é muito característica, uma dor muito lacinante, então é a pior dor da vida. O estado hipovolêmico da gestação ectópica rota, a gestante vai apresentar palidez, taquicardia, hipotensão, alteração no abdômen e sinal de Blumberger positivo. Aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, a íntegra, eu tenho uma paciente com atraso, sangramento e dor, mais uma estabilidade hemodinâmica. A rota, eu tenho uma dor lacinante,
com estado hipovolêmico presente aqui, uma instabilidade hemodinâmica, eu tenho palidez, eu tenho taquicardia, hipotensão. Então, esses critérios estão me levando a uma estabilidade, a uma gravidez ectópica rota. E aí eu tenho também Bloomberg positivo. Então, rota. Conduta. Como que eu vou conduzir? A mesma coisa em relação à condução da gestante. Tá bem? Tá de boa? Tá tranquila? Não tem nada? Estável hemodinamicamente? Então, eu vou fazer expectante. Eu vou expectar a minha paciente, eu não vou fazer nada, vou fazer, olha, sua conduta ela vai ser expectante, tá bom? A gente vai dosar o beta-HCG seu. Então, se você tiver declínio do seu beta-HCG em 48 horas, ausência de saco gestacional na ultrassom, a gente vai fazer uma conduta expectante. Vai usar metotrexato aqui com tratamento medicamentoso. Quando que eu uso o metotrexato? O que eu acho importante vocês irem sabendo para a prova? Se cai uma gestação ectópica íntegra, na qual você vai fazer o tratamento medicamentoso, o INEP ele vai estar no PEP, isso aqui. Pode ter certeza que vai estar no PEP. Igual o Palmicon está em sangramento uterino normal, critérios para usar o metotrexato estaria numa estação de gestação ectópica íntegra. Então, eu vou perguntar. Então, eu vou verbalizar isso. Então, vou avaliar o beta-HCG está menor que 5.000, a massa anexial é menor que 4 centímetros. Esqueçam outros valores, tá? A gente está falando de INEP, Ministério da Saúde. Menor que 4 centímetros. Batimentos cardíacos fetais ausente. Paciente está estável, tem desejo de uma gestação futura, eu faço metotrexato, tá? Metotrexato, eu não acredito que lá cobraria dosagem, mas dose única, 50, você vai fazer dose única intramuscular, tá? De metotrexato para a condução desse caso. Agora, se é uma paciente com uma rectópica rota, eu vou lapar. Então, vou mandar para a laparotomia. Vai para a laparotomia de emergência, a paciente ela tá chocada, ela tem uma massa anexial maior que 5 centímetros, a localização dela não é tubária, então, assim, toda ectópica que não for na tuba, ela vai direto para a laparotomia. Então, se ela é abdominal, é laparotomia, não tem outra opção para ela, tá? Se ela tá chocada, choque, gente, choque na paciente com gestação ectópica é igual lapar. Então, é direto para a laparotomia. Tá bom? Então, paciente em choque, laparotomia, massa anexial maior que 5 centímetros, não preenche o critério do metotrexato. Então, o que eu faço? Laparotomia também. E aí, é muito tranquilo. INEP, se tratando de INEP, uma estação de gestação ectópica. Deu o diagnóstico, o que eu acho que eles cobrariam, né? Olha, você tem uma gestação ectópica íntegra. Nesse momento aqui, eu já solicitei os exames, né? Eu já tenho a avaliação dos exames, eu já sei o beta dela, eu já sei o tamanho da massa, já sei que não tem batimentos, eu já perguntei se ela quer engravidar, ela disse que quer engravidar ainda. Então, assim, olha, a gente vai fazer seu tratamento medicamentoso, tá bom? Com metotrexato, eu avaliei os critérios, você preenche os critérios para o uso do metotrexato, a conduta é expectante, vou passar um analgésico, um anti-inflamatório, marco retorno aqui na unidade, caminho para o ginecologista. Se você tiver piora do sangramento, estabilidade, náuseas, vômitos incoercíveis, volta o mais rápido possível. Então, assim, eu vou dar conduta, assim, medidas gerais para paciente. E se for cirúrgico, que se fosse eu fazendo uma estação de gestação ectópica em uma prova, eu ia preferir que ela fosse rota. Então, eu ia preferir uma gestação ectópica rota do que uma íntegra, porque eu acho mais fácil. Porque eu olhei lá, tem irritação peritoneal, eu já sabia que era rota e sabia que não era comigo o problema que ia se virar era o cirurgião. Então, já encaminhar para o cirurgião, fazer só suporte, falar que era uma laparotomia e estabilizar minha paciente. Então, o melhor cenário para uma ectópica seria uma ectópica rota. E aí entra como uma emergência obstétrica. Sabemos que o INEP, ele cobra, geralmente, um diagnóstico clínico seguido de um diagnóstico de emergências obstétricas. Então, uma ectópica rota seria uma excelente emergência obstétrica, na qual a gente ia precisar encaminhar uma paciente para uma sala vermelha, estabilizar o estado hemodinâmico dela, e aí fazer a conduta, encaminhar para a conduta, falar que era laparotomia. Então, se você for olhar a cara do INEP, tem muita cara do INEP, uma ectópica rota, tem um focinho do INEP aqui, o final lá da estação encaminhou para o cirurgião para uma laparotomia, um ponto. Então, assim, é a cara do INEP essa abordagem. Aí, aqui, prenhez tubária, ó.
mais óbito em 2012. Como eu disse, eu botei aqui só para mostrar para vocês que já caiu esse tema, mas era uma estação que você já recebia que a paciente tinha sofrido um óbito e que tinha sido a causa da ectópica, que você tinha que comunicar para o esposo esse diagnóstico. Então, você ia comunicar de modo adequado o óbito da esposa, demonstrando empatia e respeito, explicar a evolução da apneia tubária rota, explicar a instalação da anemia, do choque hipovolêmico, explicou o controle da hemorragia, demonstrou segurança, explicando as medidas terapêuticas tomadas, explicou a origem da apneia tubária, então citou as possíveis fatores predisponentes que possam ter contribuído. Então, assim, isso aqui também é importante saber quais são os fatores de riscos para a gravidez ectópica. Então, uma doença inflamatória pélvica, uma gestação ectópica anteriormente também é um fator de risco, tá? Aderências também é um fator de risco para a ectópica, é importante a gente saber. E aí era falar do óbito e atestar o estado de óbito. Então, assim, caiu, mas caiu uma pegada meio preventiva, né? Não caiu, assim, muito focado na obstetrícia. Caberia um spikes? Com certeza, caberia um spikes aqui, sem sombra de dúvidas, para dar esse diagnóstico. Então, assim, é bem amplo, é um óbito, né? Um óbito materno, associado ali, querendo ou não, com um óbito fetal, porque às vezes a pessoa achava que tinha um bebê e não tinha. Então, uma estação que cabe sim um spikes, que pode parecer tanto na obstetrícia quanto na preventiva. Quero que vocês se lembrem da nossa prova, onde caiu ali a DIP na preventiva. Então, assim, não seria estranho, seria bem esperado, até porque a banca do INEP de ginecologia e obstetrícia, ela é bem extensa, tem muita gente ali, tem muita opção. Então, por isso que eu acho que caiu mais obstetrícia na nossa prova passada, por causa das pessoas que estão na banca, tá? Agora, sim, bônus aqui que eu vou falar rapidinho. Eu não ia falar sobre esses outros temas. E eu vou falar bem rapidinho. E eu quero que vocês revisem depois. Pré-eclâmpsia, tá? E eclâmpsia, tá? Eu não vou falar de HELP e das outras coisas, mas revisem também, mas eu não vou falar. Pré-eclâmpsia, eu quero que saiba o quadro clássico, então, hipertensão arterial, edema, proteinúria, encaminho para o parto com 37 semanas, tá? Então, critérios, eu vou ter uma hipertensão arterial com proteinúria proteinúria ou disfunção de algo ou disfunção uteroplacentária. Então, eu posso ter uma restrição de crescimento fetal. Então, eu tenho aqui uma pré-eclâmpsia. Já a eclâmpsia é quando eu já estou ali no ato. Então, eu já tenho ali convulsões tônicos clônicos generalizadas na ausência de outras causas. Então, pré-eclâmpsia e eclâmpsia já caiu no INEP. Então, eu não quero deixar esses temas de lado por isso. Então, eu quero muito que vocês revisem pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aqui é o tratamento da hipertensão gestacional leve e pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. Então, eu mando para o pré-natal de alto risco com consulta semanal, eu faço controle da pH, eu faço uma dieta sem restrição de sal, eu reduzi a atividade física, solicito exames laboratoriais semanalmente para avaliar a gravidade e a vitalidade fetal e faço o uso de antihipertensivo oral. Tá? Então, aqui é o tratamento da pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade e da hipertensão gestacional vai ser o mesmo. O que vai diferir é que eu vou estar acompanhando essa gestante com maior frequência, tendo mais cuidado, pedindo para ela aferir bem a PA dela, orientando bastante sinais de alarme, se ela sente turbação visual, epigastralgia, olhar pontinhos, para ela vir o mais rápido possível para o atendimento. Então, assim, é um tema também muito importante que vocês precisam revisar e saber que na pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, ou seja, que não vai apresentar alteração do estado hemodinâmico da paciente, não vai ter esses sintomas de epigastralgia, nada do tipo, eu vou fazer esse tratamento, muito semelhante à hipertensão gestacional. Então, é só eu ter isso em mente, tá? 2012 caiu pré-eclâmpsia e era só: recebeu a paciente, cumprimenta e identifica como médico, realiza a anamnese demonstrando uma atenção com a paciente, identifica a cefaleia como queixa relacionada à pré-eclâmpsia, identifica edemas de membros inferiores, identifica a hipertensão arterial, interpreta corretamente os exames complementares, destacando o comprometimento renal
incipiente a plaquetopenia, informa a suspeita de pré-eclâmpsia, explica a condição, explica que será tratada, se trata de uma patologia do último trimestre, encaminha a paciente para atendimento em serviço de emergência obstétrica e demonstra empatia com a situação. Então, caiu em 2012 e aqui em 2017 caiu eclâmpsia, mais convulsão. E era um caso assim, você está de plantão no pronto-socorro do município com 10 mil habitantes, a maternidade mais próxima ficava a 20 quilômetros, você vai atender uma gestante com 37 semanas de gestação com queixa de dor abdominal. Então, a minha tarefa era realizar a anamnese, verbalizar a hipótese diagnóstica, adotar a conduta médica imediata e, em seguida, verbalizar a continuidade da conduta passo a passo. Então, verbalizar o tratamento medicamentoso indicado para o caso neste momento e tomar as medidas necessárias. Então, eu tinha aqui o acompanhamento da gestação, eu tinha o impresso com o exame físico com a pressão elevada aqui 150%, tá? Tinha batimentos cardíacos fetais, e aí eu tinha esse PEP. Nesse PEP, ele era um PEP que ia perguntar por sintomas, né, de iminência de eclâmpsia, então escotomas, fosfenas, epigastralgias. Você ia questionar o cartão de pré-natal, ia questionar a pressão arterial e a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, e aí você ia conter a paciente. No meio da estação, gente, era uma estação de eclâmpsia, e aí a atriz, ela realmente entrava em convulsão. Ela começava a se bater, ela ia simular que ela estava tendo uma convulsão. Então, por isso que é bem interessante. Então, você ia fazer a contenção, lateralizar a cabeça da paciente, proteger a via aérea da paciente, fazer oxigênio na paciente e realizar aí o tratamento. Então, usava um dos métodos, qualquer um desses métodos que você usasse, você pontuaria, então, tanto de Priestley quanto de Zurspan, você ia pontuar 3 pontos. Então, vão com isso também na cabeça. Então, 4 gramas de sulfato de magnésio endovenoso, em bolos, lento ali, de forma lenta, 10 a 20 minutos. Depois, 5 gramas de sulfato de magnésio encadenada, intramuscular. Esse é o mais tranquilo que eu acho para a gente estar aprendendo. E aí, dar o diagnóstico, encaminhar a paciente para serviço de referência. Então, já caiu, a paciente, ela convulsionava, a atriz, ela convulsionava no meio da estação, e você ia conter a paciente, tá? Você ia falar como que ia ser o seu tratamento ali da convulsão, da contenção da paciente, e fazer a dose de ataque, tá? Para o tratamento com sulfato de magnésio. Então, é muito interessante, é uma estação muito boa, assim, que vai elevar a adrenalina de vocês para o máximo. Então, tenham isso em mente. E, assim, eram os temas que eu realmente queria abordar com vocês hoje. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu fiz rapidinho aqui. Então, assim, eu quero muito que vocês tenham na mente um roteiro na abordagem da obstetrícia, que vocês saibam o que perguntar. Então, façam uma anamnese completa, com data da última menstruação, com histórico obstétrico, com fatores de risco gestacionais, com exame físico obstétrico. Tenha uma comunicação com a paciente, com a família. Então, lembrar da questão da empatia, de associar, ter essa relação, essa boa relação, se tratando de uma estação ali que é delicada, tá? Se coloquem no lugar da paciente. Então, um pré-natal é delicado, um diagnóstico de sífilis é delicado, HIV é delicado, uma eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão. Tudo isso é um diagnóstico muito delicado para uma gestante nessa situação. Então, a forma de você se posicionar nessa situação, ela tem que ser uma forma empática e coerente com a fala, com o seu posicionamento e com o quadro da paciente. Lembrem ali que a gente está sendo testado como seria o nosso atendimento. Então, eu demonstrar para o meu ator lá, para o meu corretor, que eu sei tratar uma paciente com um diagnóstico tão difícil ali no período gestacional, que já é uma fase difícil, a mulher está mais frágil, ela está mais delicada, hormônios aí, a flor da pele, eu sei lidar com isso, eu estou mostrando para a banca que eu estou habilitada para tratar de uma OBS, na qual eu vou precisar fazer atendimento pré-natal. Tá? Eu vou ter esse controle. Então, assim, eu quero que vocês simulem algumas técnicas, então, toque vaginal, simulem um toque vaginal. Então, como que eu faço toque vaginal? Simulem isso, verbalizem, tentem verbalizar. Então, peço para a paciente ficar em decúbito dorsal, com as pernas semi-flexionadas, lavo as minhas mãos, me paramento, vou inserir meu dedo indicador, depois o médio, vou até o fundo, delicadamente. Então, verbalizem também o toque vaginal, estudem como que vocês verbalizariam essa prática. A gente sabe que é muito fácil fazer, mas a verbalização que é algo difícil.
Então, fala que vai introduzir o dedo indicador e o médio na vagina, delicadamente, com firmeza, para avaliar o colo uterino também, tá? Quero que vocês avaliem também como que você faz a avaliação da dinâmica uterina. Então, verbaliza, vou colocar a minha mão espalmada no fundo uterino por 10 minutos para avaliar a dinâmica uterina. É algo que pode ser cobrado, então entra ali, manobras de Leopold, avaliação da dinâmica uterina, saber verbalizar um toque vaginal. Eu acho importante a gente ir sabendo, tá? Ter essa boa comunicação com a paciente também. O exame físico, como eu já falei, é identificar, fazer a altura uterina. Então, como que faz a altura uterina? Paciente em posição em decúbito dorsal, identifica o fundo uterino, pega uma fita métrica, coloco do fundo uterino até a síntese púbica, vou avaliar quantos centímetros que tá. Então, avalia, saiba verbalizar também como realizar a medida da altura uterina, tá bom? E da dinâmica uterina eu já verbalizei para vocês também. Tenham a ordem do atendimento, então, primeira inspeção, depois palpação, depois altura uterina, depois da dinâmica uterina, depois batimentos cardíacos fetais. Sigam essa ordem. É preciso que eu primeiro faça manobra de Leopold para eu saber, depois fazer o BCF, porque eu preciso saber o lado que o dorso do bebê tá, para eu poder fazer o uso, né, do sonar. Então, por isso que é importante seguir essa ordem, tá? Tem um roteiro, tem uma boa abordagem na obstetrícia. Se liguem no que a banca está querendo pedir para você, nas tarefas que ela está cobrando ali de você, tá? Tenho realmente em mente essas situações, tá? Rapidinho em relação à mola, tá? Mola é um tema que é doença trofolobástica gestacional, que não é tão cobrado na primeira fase. Se você for olhar lá nos índices, lá que eles estudam o que mais é cobrado, mola está bem baixo, quase não é cobrado. Tudo pode vir. Eu não estou dizendo que não pode vir, hein? Estou dizendo que se você for seguir o que é mais prevalente, não está. Mas pode aparecer, principalmente porque nunca foi cobrado. Então, assim, mola pode sim aparecer, é um bom tema, então por isso que eu até estou falando aqui. Então, a mola vai ser aquela hiperemese gravídica. Então, a paciente, ela chega, engenharia reversa, exatamente, isso é engenharia reversa, é o que mais cai. Então, vem aquela paciente ali com muita náuseas, muito vômitos, tudo em excesso. Então, assim, coloca na cabeça, mola vai ser tudo hiper. Então, hipervômitos, hiperemese gravídica, muitos vômitos, muitas náuseas, vai ter ali um hiper beta-HCG, então um beta-HCG elevadíssimo, tá, para a idade gestacional, tá? Eu tenho ali, eu posso ter hipotireoidismo, eu tenho cachos de uva na imagem, então falou em cachos de uva, pedi a ultrassom, veio lá cachos de uva, pode ir para mola, dar o diagnóstico de mola, eu acho que é tranquilo para vocês, porque é uma clínica muito comum, né? É a única que é assim, então é a única doença que tem hiperemese em relação ao sangramento da primeira metade, que tem hiperemese gravídica, que a paciente vai ter muitos vômitos, vai ter muito beta-HCG, pode ter um hipertiroidismo, então tudo dela vai ser em excesso. Ela pode ter cachos de uva, pode ter sangramento com vesículas. Então, assim, é um quadro muito claro, muito característico. E aí, exames, eu vou pedir o básico, ali que eu pediria um coagulograma, uma tipagem sanguínea, ultrassom transvaginal, hemograma, o beta, quantitativo e qualitativo, e aí tratamento, internação, suporte, analgésico, hidratação, anti-inflamatórios, e aí esvaziamento. Então, eu só caminho para o obstetra para fazer o esvaziamento uterino. Não tem para que eu saber mais disso. Eu vou fazer um AMIL, vou fazer um esvaziamento uterino, então encaminho minha paciente para o obstetra, faço medidas de suporte analgésicos, anti-inflamatórios, hidratação venosa, solicito a avaliação de um obstetra, tá? E indico que seja feito um esvaziamento uterino. Após isso não seria a nossa parte, mas se for, a gente vai saber verbalizar. Então, é o segmento. Como que eu faço? Eu vou dosar o beta-HCG da minha paciente, tá? Fico dosando ele semanalmente. Eu vou esperar que ele baixe, tá? Ele tem que se tornar negativo. Se ele não ficar negativo, eu já vou pensar em neoplasias, mas não vou entrar para esse lado, senão vai ficar muito extenso. E aí, eu vou fazer um segmento com beta-HCG semanalmente. Quero que esse beta-HCG, ele baixe e vou fazer anticoncepção. A paciente, ela não pode engravidar. Então, não tem mistério. Dei um diagnóstico de doença trofoblástica gestacional.
Beleza, dei esse diagnóstico. Vou tratar. Interno, faço o suporte, encaminho para o obstetra, indico esvaziamento uterino e segmento com beta-HCG seriado e anticoncepção. Só, é prático. Lembrem disso. Reta final, gente. Reta final, a gente tem que ver coisas práticas. Então, condutas práticas, tudo prático, tá? Então, assim, não vai ter como ser uma estação de doença trofobástica se aprofundar para a neoplasia, para a biópsia do tecido, para ir. Não tem tempo. Então, vai ser uma conduta imediata. Coloquem na cabeça de vocês. A prova do INEP é condutas imediatas. Então, não tem como ser uma doença trofobástica que você não é a gente que lida. Quem vai lidar isso aí é o gineco. Então, o que a banca ela quer é que a gente saiba tratar, dar um diagnóstico, que o médico dê um diagnóstico e saiba conduzir o caso ali imediato. Mas não é você que vai esvaziar o útero, não é você que vai passar o segmento, quem vai fazer isso é o obstetra. Não sou eu. Então, assim, tenham isso em mente. Então, não compliquem. O problema que eu acho é que vocês complicam muito. Querem saber mínimos e mínimos detalhes. E essa fase já passou. Agora é a hora de ser prático, de ser direto, de saber verbalizar as coisas diretamente. Então, olha, é isso, isso e isso a conduta, suporte, analgésico, anti-inflamatório, encaminho, peça avaliação. É isso. Não tem outra coisa além disso. Só é seguir essa ordem de atendimento que não tem mistério, tá? É uma prova difícil, é uma prova que mexe com a gente, que mexe com a nossa saúde mental, Mas o nosso equilíbrio, a forma que a gente for frio, eu falo que quem é frio nessa prova, ele tem, assim, ele sai na frente na corrida, porque ajuda demais, e quem é prático. Então, sejam práticos. Eu preciso que vocês sejam práticos, eu solicito que vocês sejam práticos. Diminuem falas, falam demais, tem muito contexto. Olha, eu tô falando muito aqui porque eu tô dando aula, mas se fosse para uma prova, ia falar papum. É papum. Não tem tempo de eu ficar lá dando conversinha pro meu paciente, falando, explicando. Gente, é 9 minutos praticamente que você tem para fazer essa prova. Então, eu não tenho tempo para isso. Eu vejo gente que sabe muito e não consegue finalizar uma estação porque fala demais, explica demais. E não é o dever de vocês. Não é o dever de vocês ali naquele momento. É dever de ser práticos. Isso, é papo reto. Papo, meu amigo. Não tem para onde correr. É papo, só é 10 minutos. Eu não tenho para onde correr, para onde fugir. Eu tenho que falar, tá? Sim, você pode falar só esvaziamento uterino, tá? Aqui pode indicar só esvaziamento uterino. Pode cair ameaça para nós, pode sim cair ameaça, pode cair qualquer coisa, né? Pode cair todo o livro aí. Já estou louca, biópsia, ótimo. Senti uma indireta, Maria. Não foi uma indireta, Maria, foi uma direta, bem direta. Fala muito, fale menos. Então, assim, eu não trabalho com indiretas, trabalho com diretas. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês, sejam diretos, sejam claros nas instruções de vocês, no posicionamento de vocês, sem muitas delongas, tá? O que eu falei aqui, eu falei muito, eu considero que eu falei muito, mas é para ficar claro, baixou a Fabiana aí, esses são meus verdadeiros. Sejam diretos e sejam claros nas condutas de vocês, tenham posicionamento, comportamento de médico, que é o que vocês são, tá? Tenham isso em mente, porque vai ser sucesso. Frase final. Vê se não surta e joga tudo pro alto. Depois vai ter que catar. Então, assim, reta final. Se você surtar agora e jogar tudo pro alto, sinto muito. Depois você vai ter que catar tudo novamente e começar. É igual uma figurinha que eu tenho, jogando todos os pés para cima do INEP e depois eu catando tudo de volta porque eu quero CRM. Então, não é hora de surtar. É hora de se posicionar, controlar as emoções, saber que você já fez o seu máximo, que você já deu o seu máximo e que agora, gente, é enfrentar a porta com sangue nos olhos e vencer o INEP. Tá? Não dá para surtar. Disse eu surtando. Exatamente, mas não dá para surtar. Então, levem como uma grande experiência para a vida de vocês. Depois que vocês estiverem aprovados, você vai falar, meu Deus, é a coisa mais louca que eu já vivi. É a coisa mais louca que eu já vivi. Eu nunca vivi nada parecido. E hoje em dia é um louco bom. Tá? Depois vamos comemorar em Paris. Sim, depois vamos fazer uma
Vamos fazer uma Eurotrip, vamos pro verão europeu, né, Fabiana? A Rose tá aprendendo com a Fabiana. Como a Fabiana diz, frase bem desmotivacional, viu? É porque eu vi ela postando, eu falei assim, vou seguir a mesma linha aqui, não tem negócio de não, não surte, se surtar, o problema vai ser seu. Porque depois, eu vou jogar tudo pro alto, tudo o quê? Tudo o quê? Não tem. Então, meu amigo, você tem que se agarrar com o que você tem. Não tem outra opção. É o que tem para hoje. Você já nadou demais. Tá faltando tão pouquinho para você morrer agora na praia. Então, aguenta firme. Pega os teus 10 centavos de limite. Antes da prova, abre a conta bancária, gente. Faz uma análise pessoal, depois vai pra prova. Faz uma análise. É igual uma professora que eu sigo, né? Vou jogar tudo pro alto. Tudo o quê? Meu lindo sabe gravar TikTok? Meu lindo é bonito? Porque se você for, aí você pode pensar em jogar. Mas caso contrário, não vai ter como. Doutora, você vai mandar esses slides no grupo depois? Nesse momento. Tá, obrigada. Exatamente, Fernanda Pessoa, eu adoro ela. Eu queria ser igual ela, gente. Pena que eu ainda não tô no patamar. Tá pertinho, tá bem. Tá perto. Então, mulher, gente, o povo boa já tarde. te xinga que tu é petulante. Imagina se tu falar daquele jeito ali. Pois é, falam de mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que minha fama não é boa, então eu fico me controlando. Eu disse, tá bom, você é uma melhor pessoa. Aí, meu amigo... Aprendeu a atuar com a INEP. Eu aprendi a atuar com o INEP, Sara. Aprenda. Trabalha para INEP, trabalha para o INEP. Ei, eu seria uma ótima atriz do INEP, viu? Deus que me livre. Deus que me livre nada. A gente tranquila, calma, fazendo estação, ela vai e consegue desestabilizar. A estação de parto foi muito boa, gente, do curso. As meninas olhavam pra mim, dava risada, queria dar risada, e eu assim. Sério. Não pode dar risada. Um doido e meio. Se o ator lá der a louca, eu fico mais louca que ele. E no trauma? O trauma foi o melhor. A Fabiana disse assim, mulher, tu tem um olhar de louca, ela olhando pra aquele povo. Pois é, gente, boa tarde, bom final de semana. Descansem, porém não muito, e revisem, tá? E até a próxima semana. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Olha, Sara. Sara, amanhã que horas? Mulher, pelo amor de Deus, esquece a gente. Vai se divertir. Sara, vai viver, vai almoçar, vai pegar um sol, tomar um vinho. Vão tomar vinho, gente, sei lá, água de coco, vai caminhar. Vocês podem tomar vinho, a gente não pode ainda não. Vou estudar. Vai fazer uma caminhada, 1 hora de caminhada, passar a mente, amanhã depois vocês voltam aqui e revisam. Ainda bem que é 1 hora, porque se for para desestressar, do nada chega no Maranhão. Olá, doutora Rose, boa tarde. Boa tarde. Doutora Fabi, boa tarde. Boa tarde, Vilma. Quanto tempo? Eu estava num curso prático. Eu sei, tô sabendo. Notícia sua aí pelos cursos práticos da vida. Ah, é? Brincadeira, doutora. Mas eu tava lendo, eu mostrava todo mundo ali. Ai, meu Deus, as minhas mentoras estão fazendo aulas. Meu Deus, eu tô assim para entrar nas aulas. Nossa. Mas eu vou voltar, vou ver todos os vídeos que vocês já deram. Muito bem. Doutora Vilma aí, aprovadíssima, né, doutora Vilma? Eu no curso, doutora Fabi, doutora Rose, nossa, eu dei orgulho para vocês. Valeu. Dei orgulho para vocês. Quando te perguntarem quem te ensinou, tu fala. Eu dei orgulho para vocês. Todo mundo estava falando de mim. Todo mundo. Até a Betty falou de mim.
Eu dei orgulho Olha. para vocês. Chique, achei chique. Tenho certeza disso, Tenho doutora. certeza. Então, gente, é isso, tá? Boa tarde, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.